Tem jogador que é craque no seu clube e repete esse grande desempenho pela sua seleção. E tem jogador que até cresce na seleção e consegue ter um papel mais importante do que ele tem no próprio clube. Só que também existe o caso contrário, aquele jogador que no seu clube tá lá voando, tá se destacando, titular absoluto e tal, mas na seleção não consegue repetir o mesmo desempenho. E é exatamente desses jogadores que a gente vai falar hoje e já começamos abrindo a lista aqui com alguns brasileiros. Um dos casos mais conhecidos de jogador craque no seu clube que não vai tão bem na seleção é do Marcelo, né? Inegavelmente um dos principais jogadores daquele elenco do Real Madrid, que contava com outros monstros aí como Cristiano e Modric, conseguindo levar a Champions League 4 vezes num período de 5 temporadas, além de fazer parte de uma seleta lista de jogadores que já conquistaram a Orelhuda 5 vezes. Por esse motivo e por outros, né, foi dada ao Marcelo várias vezes chance na seleção principal, desde 2006, quando ele foi convocado pela primeira vez, quando ainda era só um Marcelinho. Nos anos seguintes, ele acabou ficando fora da Copa do Mundo de 2010 por uma birra do Dunga, que acabou achando que ele tinha nariz empinado, ou que ele não tinha comprometimento com a seleção e tal, e tirou ele um tempo da seleção, né? E depois o técnico que veio em seguida, o Mano Menezes, também teve alguns questionamentos ali em relação ao Marcelo e tal, e assim pra vocês terem uma ideia que doida que é a carreira dele pela seleção brasileira, o Marcelo jamais jogou uma Copa América. É um fato surpreendente se tu considerar que ele foi titularíssimo no gigante Real Madrid por muitas e muitas temporadas, né? Inclusive ele é o jogador com mais títulos na história do Real até o momento, com 25 taças, só que pela seleção brasileira ele conquistou apenas uma, né, que foi a Copa das Confederações, um título que tá longe de ser um dos mais importantes aí, e aquele Marcelo encantador do Real Madrid, considerado o melhor lateral esquerdo do mundo várias vezes, e entrando nessas listas de melhor time do ano da FIFA Pro e da UEFA, por exemplo, parecia outro quando vestia a camisa amarelinha, protagonizando alguns momentos bizarros pela seleção, como por exemplo na Copa do Mundo de 2014, em que ele foi convocado e jogou, né, mas fez um gol contra logo no primeiro jogo ali contra a Croácia. E também o Marcelo fez parte de um elenco que acabou ficando muito marcado, que foi o time que tomou 7-1, né? Não tem como. É óbvio que ele não foi um dos maiores culpados, mas só de ele estar ali, junto com outros camaradas que também estavam em campo naquele dia, ficou um pouco marcado, né? E ele era um defensor, né, de um time que tomou 7 gols, então isso aí também bota um pouquinho mais de sal na ferida. E talvez o estilo do Marcelo pode ter sido um problema na seleção, né? Porque ele sempre foi um lateral mais ofensivo, inclusive gerando dúvidas uma época no Real Madrid quanto a isso. Vale lembrar, quem começa a final de 2014 na Champions é o Fábio Coentrão, por exemplo. E por mais que a seleção por algum tempo fosse conhecida pelos seus laterais que atacavam bastante, quando você olha pra técnicos aí como o Mano Menezes, o Tite, o Dunga, não são exatamente os caras mais ofensivos dessa maneira, né? O Marcelo também jogou a Copa de 2018 naquela fatídica eliminação pra Bélgica, e no final das contas ele tem 58 jogos pela seleção, né? Não é de se jogar fora, mas teve vários momentos durante a carreira dele que ele tava bem no seu clube, mas não tava na seleção, seja por alguma treta com o técnico ou por algum outro motivo. O fato é que ele não foi um cara que vai ficar marcado, né, com a camisa da amarelinha aí, e desde a Copa de 2018 não foi mais convocado. E quando se fala de Copa e decepção, outro jogador que acabou não caindo nas graças da torcida brasileira foi o Fernandinho, que apesar de ser convocado quando ainda era moleque em 2005, não chegou a jogar com a amarelinha por conta de uma contusão que teve num jogo de Libertadores pelo Atlético Paranaense, e voltou a ser convocado só em 2010 quando atuava pelo Shakhtar Donetsk. E assim, o Fernandinho é um cara que por onde passou, em termos de clubes, ele se destacou. Teve boas atuações, chegou a ser eleito o melhor brasileiro da história do Shakhtar em uma pesquisa feita no site do clube em 2013, e principalmente com a camisa do Manchester City sob o comando do Guardiola, ele foi muito elogiado pelo treinador em várias oportunidades. O Pep chegou a dizer o seguinte: most of the things, or most of the good things we have in that moment is thanks for that guy. Few players can do what he does. Few players all around the world. He can do absolutely everything. This is incredible. Really, it's an incredible player. E aí tu pensa, um jogador que foi titular e elogiado por onde passou deveria ter vaga cativa na seleção brasileira, né? Mas não foi o que aconteceu com o Fernando. Em grande parte da carreira, ele passou longe de ter essa vaga nos 11 iniciais da seleção, e quando finalmente jogou, foi considerado culpado de 2 das eliminações mais doídas da história do Brasil. Em 2014, na Copa, ele ganha titularidade ao longo da competição e é um dos caras que acabaram ficando mais marcados ali, taxados pelos torcedores por causa do 7-1 também. E depois ele é titular na Copa América de 2015, quando o Brasil foi eliminado pro Paraguai nos pênaltis, e na Copa de 2018 foi reserva até a partida decisiva contra a Bélgica nas quartas, quando ele substituiu o Casemiro, que estava suspenso, e acabou ficando mais marcado ainda nos olhos de alguns, porque supostamente ele cometeu 2 erros, né? O primeiro, fazer um gol contra, o que assim foi um azar danado, porque o Kompany dá uma casquinha na bola, aí ela desvia a trajetória, bate no Fernandinho e entra, então ele não meteu uma canelada pra trás ali, fez um gol contra dessa maneira, né? Foi azar, mas cara, azar num jogo decisivo como esse acaba marcando o cara também, né? E no lance do segundo gol da Bélgica, é o Fernandinho que tinha ali a oportunidade de derrubar o Lukaku, fazer uma falta tática, né? Mas deixou ele passar.
e aí acabou no gol do De Bruyne. E na época, esse aí foi um caso tão sério que o Tite, treinador da seleção naquele momento, chegou a comentar que o jogador não quis mais ser convocado para o Brasil, né, depois da Copa de 2018, por ter sofrido diversas ameaças direcionadas à sua família, inclusive ataques racistas de próprios brasileiros, tá? Um bando de imbecis, obviamente, criminosos, mas o Fernandinho conseguiu aí se recuperar, né, ergueu a cabeça e até voltou pro Brasil e ganhou o título da Copa América de 2019, estando na equipe, jogando muito pouco, é verdade, né, mas depois disso aí acabou não sendo mais convocado. A gente segue falando de Brasil pra dizer que enquanto esses dois outros caras da lista estavam tomando de 7-1 pra Alemanha, o próximo que tava pintando as ruas da sua cidade em clima de Copa e ainda nem sonhava em pisar lá na Granja Comari. O Gabriel Jesus começou a se destacar novinho jogando pelo Palmeiras, sendo eleito a revelação do brasileiro em 2015 e o melhor jogador da temporada no ano seguinte quando foi campeão pelo Verdão. O seu destaque foi tão grande que depois ele se transferiu pro Manchester City, chegando a ser finalista do prêmio Golden Boy de 2017, ficando atrás apenas de Rashford, Dembélé e do Mbappé que venceu, né? E o brasileiro não pode ver um guri se destacando que já pede na seleção, e com o Gabriel Jesus foi exatamente o que aconteceu, né? E parecia que esse casamento dele com a amarelinha ia dar bom, porque ele levou o ouro nas Olimpíadas de 2016, né? E também foi bem nesse começo da seleção principal. Ele teve 8 participações em gols em 6 jogos nas eliminatórias para a Copa, sendo titular incontestável daquele momento e assumindo muito bem a 9 na seleção. Só que o que parecia que ia dar muito certo acabou se tornando algo desgastante, né? Isso começou principalmente depois da Copa de 2018, quando ele foi o atacante principal da seleção e não marcou um único gol sequer, e ganhou o chato apelido ali de Gabriel Jejum por alguns torcedores, né? E até ficou marcado por aquela questão de, ah não, ele tava fazendo papel tático dele, aí não marcou nenhum gol. E é aquela coisa, cara, brasileiro vai comemorar amistoso, Copa das Confederações, Copa América, vai. Mas no final das contas o que importa de verdade é a Copa do Mundo, né? E se o cara mete gol a roda pelo clube dele, mas chega na Copa e não consegue fazer nada, vai ficar taxado. É difícil fugir disso, sendo justo ou não com o jogador. E aí é bem verdade que nos anos seguintes o Gabriel Jesus também conseguiu meio que dar a volta por cima, né? Sendo decisivo, por exemplo, na conquista da Copa América e marcando gols que ajudaram até ele chegar ao título ali de maior artilheiro da era Tite em 2019. Só que depois desse período, acabou que o Gabriel entrou numa seca absurda pela seleção. E tem um dado meio chocante sobre isso que é o seguinte, né? Desde 2020, o Gabriel Jesus tem apenas um gol marcado pela seleção brasileira. Foi contra a Coreia do Sul num amistoso em 2022. É verdade que na Copa do Mundo no Catar ele mal jogou, mas também é verdade que ele não marcou nenhum gol. E aí na cabeça do público brasileiro ficou o quê? 2 Copas do Mundo jogadas, nenhum gol marcado para um atacante. E aí não ajudou muito também recentemente quando o Gabriel teve um momento de sinceridade ali e disse que o gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte. Isso aí virou até motivo de chacota para alguns, né? E no final das contas tá longe de ter sido um jogador horroroso que jogou pela seleção, como alguns maldosos gostam de dizer aí, mas o fato é que a imagem dele na seleção no momento não é das melhores. Só que assim, aos 26 anos de idade o Gabriel Jesus ainda tem lenha pra queimar, de repente ele dá a volta por cima e a gente aqui costuma zicar. Alguns maldosos também nos chamam de zica fute. Se for pra dar a zica reversa aí e fazer o Gabriel Jesus estourar, de repente meter gol na Copa de 2026, eu topo, hein? Bom, já falamos de 3 jogadores da seleção brasileira com grandes campanhas aí em clubes europeus, mas que na seleção não deram muito certo. Agora a gente pode falar de um cara que fez isso na seleção francesa, que foi o Benzema, mas por motivos bem diferentes, tá? O Benza foi parte importante do trio BBC que trouxe muito sucesso pro Real Madrid a nível nacional e europeu principalmente, né? E também recentemente fez uma Champions tão fantástica que o cara levou uma bola de ouro pra casa. Isso aí foi apenas a consagração de uma carreira por clubes que vinha sendo muito boa desde que ele era moleque, tá? Ele estreou pela seleção da França em 2007, quando ainda tinha 19 anos, jogava pelo Lyon, e não foi à toa, porque ele apresentava números que surpreendiam, né? Como na temporada 7-8, em que ele marcou 31 gols e deu 10 passes pra gol. Ele atraiu a atenção de gigantes, foi pro Real Madrid em 2009 e continuou sendo convocado para a seleção francesa, jogando as Eurocopas de 2008 e 2012, mas o seu desempenho não foi dos melhores, já que quando teve a oportunidade de jogar Euro, não marcou nenhum gol em nenhuma dessas 2 edições aí, né? Mas a gente pode dar uma pequena colher de chá, porque essa aí era a época pré-Didier Deschamps da seleção da França, né? Quando os caras estavam ali com um ambiente bastante conturbado, tava uma zona a seleção francesa, pra ser sincero. E até por isso, em 2014, já com o Didier Deschamps ele começando a consertar a casinha, ele foi artilheiro francês na Copa do Mundo com 3 gols, mas assim, 2 gols foram contra a Honduras na fase de grupos. Ele também não marcou nenhum gol no mata-mata, então não foi um desempenho lá assim fantástico, né?
Seu momento mais baixo veio em 2015, quando foi condenado a 1 ano de prisão por aquele caso de chantagem lá envolvendo o Valbuena. É um caso bem complicado que a gente já falou em outro vídeo aqui do canal, tá? Mas no final das contas, esse caso foi tão sério que acabou afastando o Benzema da seleção de 2015 até 2021. Então, por exemplo, ele ficou de fora da Euro 2016, quando a França foi vice-campeã, da Copa de 2018, quando a França foi campeã do mundo. E aí muitos achavam que isso era o fim do Benzema na seleção, né? Mas com ele vivendo um momento absolutamente incrível do Real Madrid, voltou a ser convocado no que poderia ser uma última dança ali e tal, inclusive marcando seus golzinhos na Eurocopa de 2020, que foi em 2021, né? E sendo campeão da Nations, marcando gol na final pra cima da Espanha. Então esse retorno do Benzema até que foi legal, só que no final das contas a história dele voltou a ficar conturbada de forma muito rápida. Isso porque ele foi convocado pra Copa de 2022, só que ele foi cortado depois por uma lesão. Só que ele se recuperou muito rapidamente e voltou a jogar normalmente antes da final da Copa ainda. Porém o treinador Didier Deschamps escolheu não contar com ele e deixou o Benzema mesmo fora do grupo, né? Então no final das contas, o Benzema tem quase 100 jogos pela França, não é pouca coisa, né? Mas ele ficou um tempão fora, não teve lá grandiosos momentos, talvez a Nations tenha sido o melhor momento dele, né? Acumulou algumas polêmicas e desde que a França foi vice na Copa de 2022, o Benzema anunciou que não jogaria mais pela seleção. Agora a gente sai da França e vamos falar de alguns alemães, e um nome que sempre vem à cabeça é o do Ter Stegen, né? Só que o Ter Stegen meio que não vai entrar nessa nossa lista aqui, porque é o seguinte, o motivo dele ir mal, muito entre aspas, pela seleção alemã, é que ele passou a vida inteira na reserva do Neuer. E pô, você ser reserva de um goleiro que é considerado por muitos o melhor da história, ou pelo menos ali top 3, top 5 pra maioria das pessoas, né? Digamos que não é demérito pra ninguém. Então beleza, o Ter Stegen não teve uma carreira até o momento muito boa com a seleção alemã, mas nem foi culpa dele. Como se tivesse um ótimo 9 que nunca conseguiu ser titular na seleção brasileira porque o cara era reserva do Ronaldo Fenômeno. Mas um alemão que de repente pode entrar nessa lista é o Gundogan. Ele começou cedo a vida na seleção, sendo chamado logo no primeiro ano em que chegou no Borussia Dortmund, lá em 2011. No clube, ele rapidamente assumiu um papel importante e tomou conta do meio-campo, sendo titular da equipe e importante para a conquista da Bundesliga 11-12 e responsável por fazer de pênalti o único gol da equipe na final histórica da Champions que perderam contra o rival Bayern na temporada 12-13. E aí, diferente do que era esperado, esse protagonismo lá nos aurinegros não fez com que o Gundogan ganhasse muitos minutos pela seleção, né? Porque era o seguinte, ele era convocado participando da Euro 2012, por exemplo, só que ele disputava a posição com alguns jogadores fraquinhos ali no meio campo, né? Khedira, Schweinsteiger, Toni Kroos. Então em alguns momentos ele não teve tantas oportunidades com a camisa da Mannschaft. Pra piorar, pouco depois da final da Champions, em 2013, ele sofreu uma lesão grave na coluna, jogando justamente pela seleção, né? E isso acabaria deixando ele fora da Copa de 2014. Depois disso, ele sofreu mais uma lesão complicada que deixou ele fora da Euro de 2016. Só que assim, por clubes, esse histórico aí não foi suficiente pra tirar a confiança do Guardiola, que levou ele pro Manchester City em 2016 mesmo, né? Onde ele se consolidou ainda mais como um grande jogador, se sagrando campeão da Champions como capitão e um dos principais atletas ali do City. Mas a gente sabe que o cara voar pelo clube não significa que ele vai conseguir fazer o mesmo pela seleção. E com o Gundogan foi bem assim, tá? Em 2017 tem a Copa das Confederações, ele também perde ela por lesão. E aí de 2018 pra frente, meio que o Gundogan se consolida na seleção alemã, só que a seleção alemã passa por uma fase terrível. E em 2018 na Copa do Mundo, ele é reserva naquele vexamaço da Alemanha quando eles caíram na fase de grupos, né? E dali pra frente, o Gundogan meio que acabou se consolidando na seleção, só que foi bem nesse momento conturbado que a Alemanha vive nos últimos anos, ou seja, ele começou a ser mais titular quando a seleção tava uma porcaria, né? Em 2021 a Alemanha caiu cedo na Euro e em 2022, apesar de eles criarem muitas chances na fase de grupos, caíram ali mesmo, sem classificar pro mata-mata mais uma vez. Então ele foi um jogador que cresceu quando a seleção tava numa decadência. Mas obviamente ele não é o único responsável, né? Até recentemente ele assumiu a capitania da seleção alemã e em 2023 foi eleito como o jogador alemão do ano. Hoje sendo titular absoluto lá da equipe do Nagelsmann, né? Então quem sabe ele não muda essa história. Ainda tem tempo. Tá vindo a Eurocopa 2024 e Copa do Mundo 2026, quem sabe? E só pra não dizer que a gente não falou dele, né? Tem outro jogador com uma história um pouco semelhante que é o Marco Reus. Esse aí é tranquilamente um dos caras que tem as histórias mais tristes pela seleção. Porque o Reus é um dos jogadores mais talentosos da sua geração, um jogador fiel que tá no Borussia Dortmund desde 2012 e nunca faltou reconhecimento pra ele, né, pela bola que ele jogava em campo, mas com a camisa do seu país sempre dava tudo errado. Se liga só, ele foi eleito o melhor jogador da temporada na Bundesliga 13-14, então tinha tudo pra voar na Copa de 2014, né? Só que uma semana depois desse título aí que ele recebeu individual, ele sofreu uma lesão que deixou ele fora do elenco que acabou sendo campeão do mundo. Isso aí foi só o começo do pesadelo, né? Já que na Euro de 2016 ele voltou
voltou a ser cortado por problemas físicos, ficando de fora em 2 grandes competições seguidas, né? Mas daí beleza, 2, na próxima ele joga, tranquilo. Pior que ele rompeu o ligamento do joelho, conseguiu se recuperar a tempo, foi pra Copa de 2018 e aí fez parte daquela eliminação histórica da Alemanha na fase de grupos. Ou seja, justamente quando ele consegue fazer parte do elenco ali, né, a seleção tem um desempenho horrível. E na Euro de 2020 ele escolheu ficar de fora mais uma vez por conta de uma recuperação ali que ele tava tendo. E na Copa de 2022 a história se repete. E mais uma vez o Reus não vai pra Copa por causa de um problema, de uma lesão que ele teve ali no tornozelo. Só que na seleção sempre deu azar. Não é nem necessariamente uma história onde ele jogou mal pela seleção, mas sim que ele mal conseguiu jogar. E pra fechar esse tema dos alemães, um jogador que ficou muito marcado pelo desempenho recente da seleção aí foi o Kimmich. Olha que caso curioso e como isso aí abalou ele. Bom, o Joshua foi muito elogiado pelo Guardiola no início de carreira lá no Bayern de Munique, né? Se destacando por ser um cara polivalente, que era bom em todas as posições, seja de zagueiro, volante, lateral direito. E assim, naturalmente, um talento do tamanho dele ganharia espaço na seleção, né? E depois da Alemanha ser campeã do mundo em 2014, ele passa a ser convocado pelo Joachim Löw e foi pra Euro 2016, por exemplo, foi titular e entrou pra seleção da Eurocopa jogando como lateral direito. Além de ser campeão da Copa das Confederações em 2017, um começo que não era nada mal pra ele, né? Só que a tarefa do Kimmich era duríssima, né? Ele tinha que ser um dos caras ali, um dos jogadores mais importantes pra chamar a responsabilidade, numa equipe que não tinha mais alguns dos craques campeões do mundo, como o Schweinsteiger, o Klose e o Lahm, que foram saindo da seleção. E a gente sabe que esse processo de renovação com o Joachim Löw não acabou saindo muito bem, né? Na Copa de 2018, Kimmich e a Alemanha caem na fase de grupos e um dos jogadores que mais sentiu essa frustração foi justamente ele, recordando seus sentimentos ali numa carta escrita lá pro The Player Tribune, dizendo que depois da eliminação ele quis se afastar de tudo e demorou a se recuperar mentalmente. Na Euro de 2020 a campanha alemã não é boa e eles caem nas oitavas contra a Inglaterra, e pra piorar, o feito de 2018 se repete na Copa de 2022 com uma atuação fraca da seleção caindo na fase de grupos. Isso aí pegou o Kimmich de jeito, tá? Olha só que doideira, ele afirmou que só não caiu em depressão por causa dos filhos, que é bem sério, né? E colocou o dia da eliminação como o pior da sua vida. E o pior, ele pegou o desempenho da seleção e esses fracassos recentes e começou a projetar nele mesmo, como se ele fosse um grande culpado. Olha só, não é tão fácil pra mim lidar com isso, porque estou pessoalmente associado ao fracasso. Pesadíssimo o próprio jogador achar que a presença dele ali no grupo traz derrota, né? Ainda mais tratando de um cara tão talentoso e tão cracaço de bola como é o Kimmich. E em breve também é outro jogador que pode se beneficiar aí, porque teremos Eurocopa novamente, teremos Copa do Mundo novamente. Quem sabe ele não pode buscar sua redenção, tem idade e talento pra isso. Agora a gente fecha o vídeo voltando pra América do Sul rapidinho, porque se você pintar lá na Argentina e perguntar na rua quem que é o jogador mais pipoqueiro que a galera conhece, muitos provavelmente vão dizer Gonçalo Higuaín. Ele fez grande parte da sua carreira no Real Madrid, onde chegou em 2007 e ficou por quase 7 temporadas. Mesmo novinho, assumiu a responsabilidade de ser titular da equipe e na temporada 2009-2010, por exemplo, só em La Liga marcou 27 gols em 32 jogos. E esse bom começo dele no futebol europeu por clubes refletiu também na seleção. Convocado para a Copa de 2010, ele foi titular da Argentina, marcou hat-trick contra a Coreia do Sul e deixou o seu gol nas oitavas. E apesar da Argentina tombar de forma humilhante na fase seguinte, né, o torcedor podia se empolgar ali com o jovem Higuaín, que nos anos seguintes continuou respondendo tendo bons números. Só que é o seguinte, meu amigo, não tem número que vá salvar sua pele se no momento mais decisivo, nas situações mais valiosas, você deixa de fazer o que é esperado de você. E o Higuaín tem um histórico aí de momentos decisivos que é um dos piores que eu já vi na minha vida. Em 2014, ele tava na Copa do Mundo, jogando a final contra a Alemanha, quando de repente recebe um presente do nada e sai cara a cara com o Neuer para fazer um gol que poderia consagrar ele pro resto da sua vida, mas ele simplesmente pega de forma bizonha na bola e sequer acerta o gol. Depois a Argentina perde essa final. Depois vocês lembram naquela época de 2015 e 2016, quando tem duas finais de Copa América entre Argentina e Chile, e o Chile ganha as duas, que o Messi chora, enfim, toda uma treta, né? Então, no último lance, literalmente no último segundo da final de 2015, tem uma bola jogada no segundo pau que ele não consegue empurrar pro gol. E depois ainda isola o seu pênalti nas cobranças decisivas. E aí na final do ano seguinte, em 2016, ele mais uma vez recebe um presentaço e sai cara a cara com o goleiro pra novamente poder de repente entrar pra história da Argentina ali, né? Tirando os caras de uma seca de títulos, mas não. Ele cava fraco, perde o gol. Esse hat-trick de chances perdidas em 3 finais consecutivas, cara, não tem como. A imagem dele foi pro buraco.
né? Ele até foi convocado para a Copa de 2018, mas foi banco, não marcou nenhum gol e se aposentou da seleção no ano seguinte, dizendo que não, agora vocês não precisam mais se preocupar comigo, eu não vou mais estar aqui atrapalhando vocês e tal. E o fato é que é o seguinte, se tu pegar os números, né? O Higuaín se aposentou da seleção argentina como o 6º maior artilheiro da história da Albiceleste. Pra você ver como marcar gols e um monte de amistosos e coisas menos importantes, no final das contas, se você perdeu gols decisivos, amigo, não tem jeito. A sua imagem vai ser negativa, né? E o pior pro Higuaín é que pelos clubes europeus ele continuou jogando muito bem. Foi artilheiro da Liga Italiana com 36 gols pelo Napoli, né? Definindo um novo recorde na Liga. Foi tricampeão italiano pela Juventus. Mas tu pergunta pra algum torcedor argentino se alguém sente falta dele na seleção? Eu duvido. Se você sentiu falta de algum jogador, deixa nos comentários. Só deixando claro aqui que a gente ia colocar o Lautaro nessa lista, né? Porém o Lautaro, que não jogou nada na Copa de 2022 e quase fez a Argentina perder aquele título, no final das contas depois foi revelado que ele tava jogando lesionado, com infiltrações. Então eu já escrachei o Lautaro nesse canal, mas com essa informação aí a gente tem que passar um paninho, vai. Se você curtiu esse vídeo, aqui mais ou menos na minha mão tem outro vídeo um pouco mais antigo que é o contrário, jogadores que crescem pela seleção, já faz uns anos, mas pode ser legal de assistir também, beleza? Deixa um like antes de sair que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. Muito obrigado pelo seu apoio, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!